Fala sócio, tudo bem? Vamos aí para a análise do quarto trimestre de 2020 das lojas Renner. Lembrando que isso é um vídeo sem edição, não take só, então perdão por qualquer tropeçadinha, foco no conteúdo, que é o mais importante, tá? Seguinte, né? Foi um resultado aí, eu já adianto que foi um resultado com várias alegrias e algumas decepções. Eu tenho dito desde o começo de 2021, né? Inclusive gravei um vídeo, eu vou deixar o card aqui para você dar uma olhada, o que eu espero das empresas para 2021. Não exatamente das empresas, mas dos setores. Quais são os pontos cruciais que eu vou analisar de cada setor para saber se eles estão indo aí numa toada boa. Então eu falei de elétricas, bancário e comentei também de varejo. O grande ponto do varejo, né, isso eu tenho dito desde o terceiro e quarto trimestre, é o seguinte: houve todo um movimento em 2020 para as empresas irem para o e-commerce, para o omnichannel, para se digitalizarem, para saírem dessa dependência física. Houve, muitas empresas já tinham essa estrutura e se deram muito bem no ano 2020, por exemplo, a Amazon e Magazine Luiza. Outras empresas já estavam a caminho e conseguiram, anteciparam muitos processos. Alguns exemplos: Arezzo e Lojas Renner. Outras empresas nem estavam no caminho e correram atrás disso. Outras empresas não estavam no caminho e não correram atrás disso. Enfim, Lojas Renner estava num posicionamento bom. Estava num posicionamento assim: eu tô legal, tô confortável, veio a crise, beleza, vamos antecipar? Vamos acelerar aqui bastante? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para correr atrás? Tem. Nós vamos correr atrás. E eles têm cacife para isso, eles têm equipe para isso e conseguiram de fato correr atrás. Digitalizaram tudo, trabalharam bastante o omnichannel, agora estão trabalhando com inteligência artificial. Show de bola, maravilha, não tem nenhum problema até aí. Agora, o que esperar para 2021? Em 2020, a gente via aqueles números estratosféricos. Cresceu a venda online 300%. Venda online corresponde a 30%, 40% da receita. É óbvio, as lojas fechadas, é óbvio que vai corresponder a maior porcentagem. Mas eu espero para 2021 que esse processo se mantenha. Então, assim que abrirem as lojas, já que o mundo já está omnichannel, né, já nos acostumamos com e-commerce, eu espero sim que as empresas de varejo, no caso estou falando da Lojas Renner especificamente nesse vídeo, mantenham uma boa parte da sua receita no online, no omnichannel e no e-commerce. E a gente vai ver aqui nesse vídeo que deixou um pouquinho a desejar. Quando a gente fala de roupa, é legal sim, é bem bacana você entender que as pessoas preferem ir lá vestir a roupa, mas assim, ela está um pouquinho atrás das suas concorrentes, né, da Arezzo, Magazine Luiza nem se fala, né, mas vamos falar especificamente da Arezzo, que é mais na linha de vestuário, né? Então ela está um pouquinho atrás aí, em termos de tecnologia, e eu espero muito que 2021, lá para o quarto trimestre de 2021, eu esteja falando um outro cenário das lojas Renner, uma loja Renner muito mais focada no omnichannel, muito mais focada no e-commerce e que sim, consiga ótimos resultados pelo e-commerce, tá? Então vamos passar um pouco sobre os números. Não tem muito o que comentar a respeito da evolução dos números, porque todas as lojas fechadas, é óbvio que sofreu, mas a gente tem que entender alguns numerinhos lá, porque parece que o lucro líquido foi maior, e eu vou explicar isso. Já vou explicar, fica tranquilo. Vamos lá, transformação digital, falando um pouco então. As vendas através dos canais digitais seguiram com performance bastante diferenciada. No quarto trimestre de 2020, essas vendas cresceram 123,2%. Ótimo, ponto positivo para ela, tá? O ponto negativo seria, e representaram 9,4% do total. Então, quando abriram as lojas, e olha que o pessoal ainda está um pouco receoso de ir para a loja, de fazer compra, mesmo assim, apenas 9,5%. Então, como que será se estiver todo mundo vacinado? Quando será que isso vai corresponder? Será que ela vai manter o foco? Será que ela vai voltar o foco para o segmento de e-commerce? É isso que a gente precisa acompanhar, pois assim, o e-commerce não volta atrás, tá? Não volta atrás, você pode ter certeza disso. Tem um monte de startup nascendo para vender roupa e é tudo online, né? Base zero, assim, tem 3 pessoas trabalhando, 3 notebooks, 3 mesas, 3 cadeirinhas, internet, ó, vai, produz com um terceirizado, faz outsourcing de sistema de computação, faz tudo, né? Faz tudo assim online, terceiriza tudo
e vende na internet, contrata influencer, contrata um monte de coisa e não precisa mais da loja física em si. Então, a Lojas Renner, ela precisa se adaptar, ela tem um império, né, que ela pode aproveitar, centros de distribuição, dificilmente ela vai ficar ruim, tá? Isso é quase impossível de acontecer, não é impossível, mas é improvável, né? Dificilmente ela vai ficar ruim, mas ela tem que aproveitar de todo esse império, tá? E se mexer bastante, tá? Então, seguindo aqui um pouquinho, Renner foi contemplada Black Friday de verdade. Então a gente sempre mete pau quando a empresa ela comete uma fraude fiscal, contábil, alguma coisa, então vamos reconhecer aqui, né? Parece um prêmiozinho simples, mas é que legal, a gente está investindo numa empresa que não sacaneia o cliente na Black Friday, tá? Quanto aos unidades aqui, então eles colocam 17% dos itens alocados para as lojas sem intervenção humana da Renner, distribuição com inteligência artificial para cerca de 6% dos produtos. Então, ótimo, né? Estão bastante tecnológicos nesse sentido. Só tem que reverter toda essa tecnologia, esse investimento em resultado. E é isso que está faltando, tá? É isso que está faltando, pelo menos neste momento. Então, vamos entender. Eu acho que a principal linha aqui que a gente precisa entender das lojas Renner é o lucro líquido, pois ele engana muito, né? Se você viu aí a análise que eu fiz da Klabin, eu expliquei bastante sobre regime de competência e regime de caixa. Então a gente tem que entender que não necessariamente esse lucro líquido que ela está reportando é dinheiro no nosso bolso agora, tá? Mas eu já vou explicar direitinho o que aconteceu. Se você olhar, presta bem atenção agora nessa parte, ó. Se você olhar aqui o resultado de 2020 contra 2019, você vai ver que a receita caiu 21%, lucro bruto caiu 27%, despesas operacionais caiu 4,7%, afinal não teve tanta operação, desculpa, mas aqui, despesas operacionais, EBITDA caiu 29%, resultado de produtos financeiros, esse é o grande calcanhar, não representa tanto assim na receita dela, mas ela está sofrendo bastante nesse ponto, né? Por quê? O que é o resultado? Deixa eu falar aqui, senão, se é a sua primeira vez aqui no canal, você vai ficar perdido, né? Se você já me acompanha desde das análises do terceiro trimestre, você sabe do que eu estou falando. Se é a sua primeira vez, primeiramente, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal se tiver interesse para mais vídeos como esse, eu vou te explicar o que está acontecendo com a Lojas Renner, tá? Então, uma das frentes da Lojas Renner são produtos financeiros, emissão de cartão, tal, e isso dá muito dinheiro. Você emprestar 10% e receber 30%, o negócio dá muito dinheiro. Não tem como, né? Dá bastante dinheiro. Mas, qual que é o grande lance? Quando você passa a se tornar uma financeira, você corre os riscos também de crédito, do cliente não pagar, de inadimplência. Então, você assume mais risco. E ela começou a crescer bastante a financeira e veio a crise, né? O que a crise fez? Incorreu esse risco, né? Então a crise transformou esse risco em fato, né? Então, como você pode dar uma olhada aqui nesse resultado, ela teve que calcular muita inadimplência, muita coisa que ela parcelou em 10 vezes e não vai receber. Vai ter que mandar para Serasa, tudo mais, mas assim, dificilmente vai receber. Então, compara 2019, que deu um resultado aqui de 391 milhões, contra 82 milhões do resultado de 2020, caiu bastante, tá? Em termos relativos à receita dela não é muito, mas em termos percentuais caiu bastante, tá? Vamos lá. Lucro líquido, e aí que engana. O lucro líquido ele engana bastante, por quê? Lucro líquido de 2020, eu já vou falar do trimestre em si, tá? Lucro líquido de 2020, 1 bilhão 100 milhões. Lucro líquido de 2019, 1 bilhão 100 milhões. Mas peraí, segundo trimestre, tudo fechado. Terceiro trimestre, tudo quase fechado. Quarto trimestre, pessoa malemar voltando a fazer compra, ela deu esse lucro. Pois é, no segundo trimestre de 2020, houve um não recorrente. Então eu vou ler aqui com você, vou dar um zoom, depois eu vou perder esse zoom, quer ver? Putz, tá difícil aqui. Aqui, ó. A companhia obteve êxito em ação judicial relativa à exclusão do ICMS. Já vou traduzir isso aqui para quem não entende, tá? Foi reconhecido crédito tributário de 786 milhões, mais... onde que eles comentam aqui? Eu não grifei. Mais 587 milhões, com efeito líquido 1.059,7 milhão no lucro líquido, tá? Então espera aí que eu vou explicar isso para você, se você não estava acompanhando desde o segundo trimestre.
É muito normal nas empresas, na contabilidade, eu vou lá e eu fico declarando quanto que foi meu lucro líquido, quanto que eu paguei de imposto, quanto que eu não paguei, quanto que eu fiz de EBITDA, quanto que eu fiz de receita e tal. Aí depois de um tempo eu passo por uma auditoria interna ou externa, alguém vai lá e fala, cara, aqui você pagou muito imposto. Como eu paguei muito imposto? Dá uma olhada nisso, ó. Aqui você ou lançou errado, ou você consegue reaver esse imposto devido a alguma lei ou alguma coisa, eles vão lá e mostram, ó, a gente consegue ressarcir 1 bilhão disso aqui. Putz, que maravilha, maravilha. Beleza, vamos ressarcir. E foi o que aconteceu com a loja Renner. Ela achou alguma coisa lá e conseguiu ressarcir 1 bilhão de reais que caiu justamente em 2020 para dar uma salvada e uma aliviada no ano. O contrário também pode ocorrer. Eu vou lá, eu pago imposto, depois de muito tempo a receita chega assim para mim, você não pagou tudo. Dá uma olhada aqui, ó, a gente refez as contas aqui, você não pagou tudo. E você está devendo 1 bilhão de imposto. Isso pode ocorrer também, tá? Mas, para a sorte da loja Renner, ela teve um crédito fiscal. Ela teve um crédito de imposto, tá? Então, ela viu aí no lucro líquido um efeito de 1,05 bilhão. Isso deu uma aliviada no ano dela, que tomou prejuízo no segundo trimestre, tomou prejuízo no terceiro trimestre. E excluído esse fator, o que aconteceu com a loja Renner? Esse é o recado mais importante, ficou no 0 a 0, sobreviveu. Então, existem alguns tipos de empresas, né? Vamos dividir em 3 tipos de empresa. A que fechou, quebrou em 2020. Se ferrou, não tinha caixa, não estava preparado, não aguentou. A que sobreviveu e a que saiu mais forte. A loja Renner sobreviveu. Então ela está no ponto bom. Parabéns para ela, assim, não é algo, como eu disse, né? Muitas alegrias e algumas decepções. Não é algo, nossa senhora, maravilha para a loja Renner, mas ela sobreviveu, então ela tende a sair mais forte em 2021 ou recuperar em 2021, tá? 2021 e 2022. Vamos pensar em 2022 aí, voltar ao normal e talvez até crescendo, porque ela tem uma ótima logística, ela tem um ótimo sistema, né? Um ótimo varejo, né? Ela tem um ótimo varejo mesmo. Então, em 2022 ela tende a voltar ao normal, talvez crescer mesmo, tá? Mas parabéns por ter sobrevivido por 2020. O pior passou. Esse é o recado mais importante que você como investidor tem que entender. Às vezes as empresas passam por poucas e boas, algumas estão preparadas, algumas não estão e se viram, algumas estão malemar e ainda assim sobrevivem. Então parabéns, ela passou. Esse é o mais importante, o pior ficou para trás, tá? A não ser que coisas novas surjam e ninguém cogita essa possibilidade, né? Pelo amor de Deus, chega de coisa nova, tá? Então, passar alguns itens aqui importantes. Antes de passar esses itens, tá? Eu só quero te fazer um convite rapidinho. Se você não sabe como investir, ou você já investe em alguma coisa, ou em qualquer nível de investimento que você esteja, eu tenho um convite para te fazer no dia 8, 9 e 10 de março. Eu vou fazer um workshop completo aqui no YouTube. Vai ser muito completinho mesmo. Vou te ensinar desde o porquê você deveria começar a pensar a investir, por que isso é importante para o seu futuro, até como investir. Então, se você já investe, cara, eu não quero ver essa porcaria não quero ver esse workshop não. Primeiro, você está perdendo porque eu vou falar de muitos insights, muitas coisas, tá? Mas não quero ver. Manda para alguém que já criou esse nível de consciência, que precisa começar a aprender a investir, tá? É gratuito, 100% online, não vou ter nenhuma economia de conteúdo, sem preguiça de conteúdo, tá? 3 lives completos. Se cadastra aqui embaixo, tá? O link está aqui embaixo, cadastro gratuito, beleza? Vamos seguir aqui então. Receita líquida das vendas de mercadorias. Então você vê que a receita que eles têm praticamente se manteve em linha, né? Aumentou 1,6%, tri contra tri. Agora no ano caiu 21,4%, tá? Um resultado desastroso, mas novamente sobreviveram, esse é o ponto mais importante, tá? Eu já vou falar um pouco sobre a dívida, que é bem interessante da gente olhar. Já estou chegando lá, aguenta a mão. Aqui, resultado de produtos financeiros. Então, o que esse resultado está mostrando? Ó, receitas, eles tiveram aqui 1 bilhão em 2019, 854 milhões, 21% a menos de receita. Só que com uma perda líquida das recuperações aqui, com um acréscimo de 8,3%, não tem como dar outra história, né? Uma queda no resultado de 79%. Então, eu receitei menos,
eu tomei mais calote, ou eu provisionei mais calote, eu gastei mais operacionalmente, aí eu perdi muita rentabilidade, não tem segredo, né? Isso afeta direto a última linha. Então, inadimplência, eles têm uma inadimplência alta, tá? Comparado a banco. Banco é inadimplência de 4,5%, 3%, 5%, depende, né? Eles estão com uma inadimplência de 16%. É um pouquinho mais normal no varejo, sim, né? Mas eles têm que controlar muito melhor isso aí, tá? Vamos seguir. O que mais que eu queria mostrar? O fluxo de caixa livre no fim do dia. Então, eles fecharam aqui 2020 com um fluxo de caixa livre de... Eles gastaram 6,5 milhões. Eles ficaram no 0 a 0, né? Ficaram no 0 a 0. Em 2019 eles viram uma grande quantia de dinheiro aqui, 592 milhões. Isso é dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo no caixa da empresa que ela pode distribuir ou reinvestir. E em 2020 eles tiveram que parar. Para quê? Para respirar, para sobreviver. Tá? Diga-se de passagem, quarto trimestre de 2020, em termos de fluxo de caixa, gerou uma boa grana, tá? Aumentou em 24%, tri contra tri. Tem um ponto importante, eu vou falar do endividamento, mas tem um ponto importante que a gente tem que lembrar da Lojas Renner. Imagina o seguinte, a Fleury. Você conhece a Fleury? Ela faz exames laboratoriais, mexe com saúde. Ela teve uma baixa no segundo trimestre porque você não podia ir no médico, você não podia ir no doutor. Só que o que aconteceu? Ela teve uma demanda reprimida que foi suprida no terceiro trimestre. Então quem não foi fazer os seus exames no segundo, fez no terceiro ou vai fazer no quarto. Ela pegou aquela demanda do segundo trimestre e dividiu nos trimestres seguintes. Já a Lojas Renner, é importante que você saiba disso, talvez não tenha toda essa maleabilidade. Que quem estava precisando de roupa no segundo trimestre não vai comprar roupa terceiro e quarto. Comprou no segundo online mesmo. Comprou pela Amazon, pela Magazine Luiza. Então não tem demanda reprimida da Lojas Renner. Tá? O que aconteceu no passado aconteceu daqui para frente. Seguindo então o endividamento, novamente, uma empresa muito tranquila, ela aumentou sim bastante o seu endividamento líquido, ela foi de 272 milhões de dívida líquida para 712, mas ainda assim muito controlado, nada para se preocupar. Então o endividamento líquido sobre EBITDA ajustado de 0,6 vezes, extremamente confortável. Beleza? Sócio, se você gostou desse vídeo, então você deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse que eu vou continuar acompanhando aqui, tá? Eu espero que você tenha um ótimo dia aí, obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.